Quando a gente pensa em seleção brasileira em Copa do Mundo, a primeira imagem que vem é título, penta, golaço, jogo inesquecível. Mas tem o outro lado da história, as grandes decepções. Times que chegaram cheios de moral e caíram antes da hora. Gerações geniais que encantaram o mundo, mas não conseguiram levantar a taça. Craques que eram os melhores do planeta em seus clubes e não entregaram na seleção o que todo mundo imaginava em Copa. No vídeo de hoje, eu vou montar um top 5 das maiores decepções da história da seleção brasileira em Copas do Mundo. Mas é importante dizer uma coisa logo de cara: futebol é coletivo. Eu não estou apontando o dedo e dizendo que fulano é o culpado sozinho por uma Copa. Eu vou usar alguns nomes como símbolos de um contexto, de um time, de uma era, de um projeto de seleção que não entregou o que se esperava. Se você discordar da ordem ou sentir falta de algum caso, já vai pensando no seu top 5, porque no final eu quero ver a sua lista aqui nos comentários. Antes de começar o ranking, vamos alinhar rapidinho os critérios. Para entrar nesse top 5, eu usei 4 critérios principais. 1. Só Copa do Mundo pela seleção brasileira. Nada de clubes, nada de eliminatórias, só Mundial. 2. Expectativa versus realidade. Não entra só quem perdeu, entra quem ficou muito abaixo da expectativa que foi criada antes da Copa. 3. Peso histórico. Quanto aquele fracasso esportivo marcou o torcedor e a imagem da seleção. 4. Mistura de indivíduo mais time. Em cada posição, eu junto um personagem forte e o contexto coletivo em volta dele. Agora sim, vamos ao top 5. Em quinto lugar, a seleção brasileira na Copa de 2010, na África do Sul, comandada pelo técnico Dunga. Depois do fracasso de 2006, a escolha do Dunga para o comando da seleção foi bem questionada no começo. Só que, com o tempo, o time dele começou a dar resultado. Ganhou a Copa América de 2007, ganhou a Copa das Confederações de 2009, fez uma boa campanha nas eliminatórias. O discurso era: não é a seleção mais brilhante tecnicamente, mas é um time forte, competitivo, que sabe decidir. Chegou à Copa do Mundo de 2010 com o Brasil visto como um dos favoritos. Na fase de grupos, o time passou com segurança. Nas oitavas, eliminou o Chile sem grandes sustos. Veio então o jogo contra a Holanda, nas quartas de final. O Brasil faz um bom primeiro tempo, abre o placar, parece sob controle. Mas no segundo tempo tudo desanda. Toma gol em falha de comunicação na defesa, leva a virada, perde o controle emocional, vê o jogo escapar e acaba eliminado. A decepção aqui não é porque o Brasil jogava um futebol mágico e perdeu. É o contrário, era um time vendido como forte mentalmente, sólido, equilibrado, e justamente na hora da pressão, desmorona. Para quem acreditava que a era Dunga, técnico, tinha criado um time cascudo para a Copa, aquela virada da Holanda doeu demais. Por isso, a seleção de 2010 entra em quinto lugar como uma grande decepção. Um projeto que parecia consistente, mas não passou das quartas de final. Em quarto lugar, Zico e a geração de 1982 e 1986. Talvez a mais adorada pelos puristas do futebol e, ao mesmo tempo, uma das que mais carregam a marca de faltou o título. Na Copa de 1982, na Espanha, o Brasil apresentou ao mundo um time que muita gente até hoje coloca como um dos maiores da história. Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Júnior, com Tele Santana no comando. Era um futebol ofensivo, criativo, técnico, que dominou a fase de grupos e encantou todo mundo. Na segunda fase, caiu no famoso grupo com Argentina e Itália. Venceu a Argentina com autoridade. Chegou então o jogo contra a Itália, em Sarriá. Um jogaço, 3-2 para a Itália com Paolo Rossi decidindo. O Brasil cai jogando muito, mas cai. A decepção foi enorme, mas com uma dose de orgulho estranho. O time perdeu, mas não renegou seu estilo. 4 anos depois, em 1986, no México,
A expectativa era de uma espécie de segunda chance para muita gente daquela geração. O time já não era exatamente o mesmo, mas ainda tinha Zico, Sócrates, Júnior, além de Careca, brilhando no ataque. Nas quartas de final, contra a França, o Brasil faz mais um grande jogo. Zico entra, sofre pênalti, tem a chance de colocar o Brasil na frente no tempo normal, mas o goleiro francês defende a cobrança. A decisão vai para os pênaltis, e a França elimina o Brasil. Não dá para reduzir toda uma geração a um pênalti perdido, seria uma injustiça. Mas olhando para a história, fica aquele rótulo pesado. Uma geração tecnicamente absurda, que jogou um futebol encantador e não conseguiu chegar nem a uma final de Copa. Por isso, Zico e essa geração de 82 e 86 entram em quarto lugar como uma das maiores decepções da seleção em Copas. Não por falta de desempenho estético, e sim por nunca terem conseguido transformar esse brilho em título. Em terceiro lugar, a seleção de 1990, na Itália, com Dunga como um dos rostos daquele time. Depois das Copas de 82 e 86, em que o Brasil encantou e não ganhou, houve uma mudança de mentalidade em parte da imprensa e da direção. Era preciso ser mais competitivo, mais duro, menos romântico. A seleção de 1990 simbolizou esse movimento. Um meio-campo mais físico, menos espaço para improviso, um time mais preocupado em se proteger do que em encantar. Dunga, como volante, acabou virando o símbolo dessa era. Nas fases de grupos, o Brasil passou, mas sem empolgar. Nas oitavas de final, o adversário foi a Argentina, de Maradona, em Turim. O Brasil criou, teve bola na trave, até jogou melhor boa parte do tempo, mas não matou o jogo. Levou um gol em contra-ataque, com a jogada construída pelo Maradona e finalizada pelo Canidia, e foi eliminado nas oitavas. Para um país acostumado a se ver entre os protagonistas, sair tão cedo com um time que o torcedor não amava ver jogar, foi uma mistura de frustração com rejeição àquele modelo. A era Dunga jogador em 1990 acabou simbolizando, para muita gente, o Brasil que tentou negar a sua identidade de futebol-arte e se deu mal. Por isso, Dunga e a seleção de 1990 aparecem em terceiro lugar nesse ranking de decepções. Em segundo lugar, Ronaldinho Gaúcho e a seleção de 2006, na Copa da Alemanha. Poucas vezes o Brasil chegou a uma Copa com tanto talento junto e tanta badalação em cima de um elenco. O time tinha Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo, Adriano, Robinho e Juninho Pernambucano, e outros jogadores de altíssimo nível. Ronaldinho vivia o auge no Barcelona, eleito melhor jogador do mundo, jogando um futebol que encantava o planeta. A narrativa era: se esse time aqui entrar focado, vai passar por cima de todo mundo. Mas a Copa contou uma história bem diferente. Na fase de grupos, o Brasil ganhou, mas sem apresentar o futebol que se esperava de um elenco desses. Nas oitavas, contra a Gana, venceu com tranquilidade no placar, mas ainda longe de empolgar. Nas quartas de final contra a França, veio o choque. A França de Zidane controlou o jogo. O Brasil teve muita dificuldade para criar. Ronaldinho não conseguiu ser o protagonista que o mundo esperava, e a seleção foi eliminada com uma atuação apática. A decepção aqui não é só cair nas quartas, é cair nas quartas com esse elenco, com esse Ronaldinho, num momento em que o torcedor realmente acreditava que veria uma das maiores seleções da história. Por isso, Ronaldinho e a seleção de 2006 aparecem no segundo lugar como uma das maiores decepções. A geração dos sonhos que nunca virou o time de Copa que todo mundo imaginava. Em primeiro lugar, a maior decepção de todas: o projeto da Copa de 2014 no Brasil, com Neymar como rosto principal e o desfecho com o 7-1 contra a Alemanha. Quando o Brasil foi escolhido como sede da Copa de 2014, o discurso era claro:
Vamos trazer a Copa para casa. Vamos apagar o trauma de 1950. Agora é a Copa do Brasil. Neymar foi colocado no centro dessa narrativa. Camisa 10, jovem, estrela em ascensão na Europa, rosto de campanha publicitária, símbolo do novo Brasil em campo. Na fase de grupos, o Brasil avançou, Neymar marcou gols, carregou o time ofensivamente. Nas oitavas, contra o Chile, o Brasil sofreu muito, foi para os pênaltis, passou no limite. Nas quartas, contra a Colômbia, mais um jogo duro. Neymar foi importante de novo, mas depois de uma entrada dura pelas costas, sofreu uma lesão séria na coluna e ficou fora da Copa. O principal jogador do projeto Copa em Casa estava fora justamente da reta final. Sem ele, o Brasil ainda venceu a Colômbia, mas chegou à semifinal emocionalmente abalado e enfraquecido tecnicamente. Veio então o jogo contra a Alemanha no Mineirão. Mesmo sem Neymar, ainda se esperava um jogo duro, competitivo. O que aconteceu, todo mundo lembra. Um primeiro tempo em que tudo deu errado, uma sequência de gols alemães em poucos minutos, o Brasil completamente perdido em campo e um placar final de 7-1 que entrou para a história como a maior derrota da seleção em Copas do Mundo. É fundamental deixar claro uma coisa aqui. Neymar não estava em campo no 7-1. Ele não tem nenhuma responsabilidade direta naquele jogo específico, mas ele é sim símbolo daquela campanha e daquele projeto de Copa no Brasil que prometia muito e terminou em desastre. A decepção em 2014 tem 3 camadas: o sonho de ganhar a Copa em casa, a lesão do principal craque na reta final e o 7-1 em uma semifinal no Brasil. Por peso emocional, por impacto de imagem e por tudo que prometia antes de começar, Neymar, a Copa de 2014 no Brasil e o 7-1 contra a Alemanha formam juntos a maior decepção da história da seleção em Copas do Mundo. Esse foi o meu top 5 das maiores decepções da seleção brasileira em Copas. Quinto, a seleção de 2010 com a era Dunga técnico, que parecia pronta e morreu nas quartas. Quarto, Zico e a geração brilhante de 82 e 86, que encantou, mas não levou a taça. Terceiro, Dunga e a seleção de 1990, o Brasil que o torcedor olhou e disse: "Isso não é a nossa cara". Segundo, Ronaldinho Gaúcho e a seleção de 2006, a geração dos sonhos que não encaixou. Primeiro, Neymar, a Copa de 2014 no Brasil e o 7-1, o projeto em casa que terminou em trauma. Agora eu quero saber de você. Qual é, para você, a maior decepção pessoal com a seleção em Copas? Você colocaria mais alto a geração de 82, o pênalti de 86, a decepção de 2006, ou nada supera o 7-1? E tem algum jogador ou alguma Copa que você acha que merecia entrar nesse top 5 e ficou de fora? Comenta aqui embaixo o seu ranking, ou pelo menos o seu top 3, e diz também se você acha que algum desses casos foi superestimado como decepção. Se você gosta desse tipo de conteúdo, que não fala só das glórias, mas também das feridas que fazem parte da história da seleção em Copas, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo para aquele amigo que até hoje muda de assunto quando alguém fala de 2006, de 2010 ou do 7-1. E se você ainda não viu, assiste também os vídeos sobre os 10 jogadores mais importantes da seleção em Copas, para ver o outro lado da moeda, os dias em que tudo deu certo. Até o próximo vídeo!